Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Feche seus olhos e olha assim comigo. Doce Espírito Santo, fala ao meu coração, que eu possa compreender a Tua palavra e aplicá-la, Senhor. Oh Espírito Santo, eu não quero apenas ouvir, Senhor, mas eu quero que a Tua palavra, Senhor Deus, cresça em meu coração e faça diferença em minha vida, Espírito Santo. Me ensina, me ajuda. Fala ao meu coração, doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aos nossos corações. Amém. Gente, eu estou muito feliz de fazer esses vídeos. Estou muito feliz de estar com vocês. É muito bom. Amo responder comentários. Amo poder falar com vocês. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele tem dado direção. Não vou mentir que o diabo fala um monte de coisa. Fazer um vídeo por dia. Tem que ficar preparando, tem um monte de coisa para fazer, né? Pare com isso, é coisa da sua cabeça. Mas é o Espírito Santo que transforma os corações, e a minha parte é obedecer, é pregar a palavra. Amém? É Ele que toca os corações, é Ele que transforma vidas, e eu estou muito feliz de poder pregar a palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre o de repente de Deus. Gente, eu amo essa palavra, eu amo o de repente de Deus. Quando nós falamos de algo de repente, é algo que aparece repentinamente, de súbito. Não significa que não seja algo que já esteja esperando, mas talvez não estivesse esperando acontecer naquela hora, não é? Tipo um casal que tá namorando, a mulher espera que vai ser pedido em casamento, mas ela não sabe quando vai acontecer isso. Então, de repente, ele faz né? Ele se prepara, ele arruma um lugar, de repente ele pede a mão dela em casamento. É algo que ela estava querendo, talvez estivesse até orando e jejuando para isso. Mas de repente aconteceu. Então o de repente de Deus na nossa vida acontece de situações, de coisas que nós já estamos esperando. Mas também em momentos que nós precisamos do de repente dele na nossa vida, nós vamos entender um pouquinho disso. Mas o de repente de Deus existe. E acontece na nossa vida. Entendendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando nós começamos a compreender quem é Deus, nós entendemos a grandeza, nós entendemos o tempo dele. Quando nós precisamos de uma resposta, nós estamos muito mais preparados para viver aquele momento e esperar a resposta do que aquele que não conhece nada da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus te prepara para os dias bons, para os dias mais ou menos e para os dias maus. Porque quem não tem a palavra de Deus, no dia bom se perde. Amém? Vamos ver aqui? Eu vou falar um pouquinho do de repente. Quando eu falo da minha vida, por exemplo, eu fui uma pessoa, né, que eu sempre orei a Deus sobre o pregar a palavra. Eu sempre amei. Eu falei, Deus, eu quero pregar a tua palavra. Me usa pregando tua palavra. Né? A mulher a respeito do casamento, Senhor, me prepara a pessoa certa. Então, são situações que cada um tem o que você coloca diante de Deus. E eu sempre coloquei diante de Deus. Só que o de repente de Deus normalmente também surpreende. É um de repente surpreendente. Vocês vão ver isso. Então, quando eu orava isso, veio o de repente de Deus na minha vida e eu me vi tendo que mudar de país. Casar com um homem que ele já era um evangelista, que pregava a palavra também, que fazia conferência aqui de cura e libertação. Então eu vou junto para pegar a palavra de Deus, lidar com uma outra cultura, com outro povo. Então eu orava sobre algo a respeito, mas o de repente Deus veio e surpreendeu. E haviam promessas na minha vida, eu já tinha recebido muitas palavras a respeito de pregar a palavra de Deus. O que eu fiz enquanto isso? Fui curtir minha vida, ir pra balada, sair, aproveitar a vida, aí deixa eu aproveitar que daqui a pouco eu vou ter que pregar mesmo, enquanto eu não preciso pregar, deixa eu curtir. Não. Eu continuei na casa de Deus, eu tocava lá, a gente tinha um grupo das mulheres, que a gente orava toda semana juntas, a gente estudava a palavra de Deus junto. Porque eu era forçada a fazer isso? Não, porque eu amo. Então, mas eu já estava fazendo, aí havia uma promessa, eu estava fazendo isso por causa da promessa, eu estava fazendo porque eu amo. O que Deus vai fazer com isso? Eu não sei. Existem palavras? Existem. Mas eu vou continuar fazendo algo. Né? Tem gente que fala, Pri, eu tenho promessa e nunca se cumpriu, mas o que você fez? A promessa é condicional, gente. É condicional à nossa reação diante da promessa. Então, eu quero falar para você de uma promessa cumprida de repente. Então, presta atenção, havia uma promessa, mas aconteceu de repente. Vamos lá?
Atos, que eu amo o livro de Atos, gente. Se perguntar pra mim, Pri, que livro da Bíblia você ama? Atos. Também gosto muito de Esther. Que mulher de Deus. Cumprindo-se Atos 2, 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, um som como de vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, eles estavam ali orando e de repente veio, mas olha aqui, vamos lá em Atos 24 para vocês entenderem melhor. Jesus, antes de subir aos céus, fez a promessa aos seus discípulos dizendo: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Ficai, porém, Jesus falou, falou para eles, fica, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que é ser revestido de poder? Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. 1 Coríntios 15 diz assim: após Jesus ter feito a promessa e subido ao céu, os discípulos voltaram para Jerusalém, obedeceram, entraram no cenáculo e todos, o que eles fizeram? Perseveraram em oração e súplicas. Era no mínimo dele mais de 500. Então Jesus falou assim: vão para Jerusalém, espera que vai vir. Eles ficaram fazendo o quê? Orando. Havia uma promessa. Ele não voltou, vamos lá, vamos pescar, vamos tomar um banho de mar, vamos... Não, eles estavam orando. E de repente, havia uma promessa, eles sabiam quando ia acontecer? Não, por isso é o de repente de Deus. De repente veio o fogo de Deus. E todos são cheios do Espírito Santo. Eles agiram diante da promessa. Eles estavam aguardando aquilo. Talvez você tenha uma promessa e a palavra de Deus é cheia de promessas, gente. Você já estudou as promessas? Você sabe quais são? Se você não sabe, como que você vai orar e pedir algo para Deus? Busca em Deus, fala: Deus, eu quero estudar suas promessas. Vai estudar, vai ver na Bíblia quais são as promessas, o que Deus promete para nós. Eu tinha uma palavra na minha vida, pastores profetizavam, vinha pastor novo na igreja, punha a mão na minha cabeça. Aliás, é uma coisa que Deus falou hoje para eu fazer um vídeo falando do meu testemunho, de como foi, até eu chegar aqui. Hoje, acho que uns 3 vídeos o Espírito Santo me deu direção, acredita? Por isso eu tenho santa certeza para eu continuar fazendo esses vídeos. E eu vou continuar. Se ficar um assistindo, vamos ficar nós dois aí. Mas eu vou continuar falando. Mas essa situação do de repente, nós vemos uma situação que é algo tão bom, não é? Então eles estavam orando por receber algo tão bom de Deus. Mas existe alguns de repente de Deus na nossa vida que vem numa situação que nós precisamos de uma providência de Deus. Você está precisando de uma providência? Você está precisando de uma resposta de Deus em alguma situação que você tem orado a respeito disso? Lá em Atos 16 também, 25 e 26 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui nós estamos falando de Paulo e Silas. Eles estavam pregando na cidade de Filipe, o evangelho na cidade de Filipe, quando uma mulher começou a adivinhar e falava assim: eles que estão anunciando o caminho da salvação mesmo. Ela trabalhava nessa área da adivinhação. E talvez se fosse no dia de hoje, por isso é importante ter o poder de Deus. Porque talvez se fosse no dia de hoje, a pessoa gosta de receber, um confete. Esses são de Deus. Eu sou de Deus, ele tá falando que eu sou de Deus. Sabe o que Paulo fez? Paulo repreendeu na hora. Expulsou o demônio dela. Falou: sai. Ele estava incomodado. Ela repetiu isso por dias, ele ficou incomodado. Só que quando ele fez isso, ela perdeu todo o lucro que ela estava tendo, porque todo mundo viu, os senhores dela ficaram bravos, falaram do que havia acontecido. Resumindo, Paulo e Silas foram açoitados, tiraram as vestes deles. Isso é a maior humilhação para um homem. Tiraram as vestes, açoitaram eles, colocaram preso, prenderam as mãos e os pés dele lá na prisão. Só que entenda uma coisa: talvez nós estamos com Paulo e Silas, estamos presos dentro da nossa casa. Só que não trancaram os lábios deles. A sua boca não está fechada, não. Por mais que seja com máscara, ela está aí ainda e você pode falar. Amém? Eles não estavam preocupados: tá, a mão e o pé preso, mas eu tenho boca para louvar o Senhor. Eu posso começar a adorar o Senhor. Então, numa situação de lutas, eles começaram E eles não tinham como, se eles fossem falar, eles tinham tudo para murmurar.
A gente murmura por coisa que é culpa nossa, né? Eles tinham tudo para murmurar. Deus, eu repreendi o demônio, tô preso. Mas eles eram outro nível, gente. A intimidade com Deus e a busca da presença é outro nível, que a nossa cabeça fica questionando, Deus, o que é isso? São seres humanos como eu e você. Então nós podemos nos encher mais de Deus, nós devemos buscar mais de Deus, amém? Deus, ele agiu de uma forma, de repente de Deus veio numa forma que causou um terremoto. Talvez eles estivessem adorando e aquilo para aliviar a dor deles, para eles mudarem o foco. Lembra que eu falei da adoração no outro vídeo? Adoração tira os seus olhos do problema. E eles começaram a adorar a Deus e veio um terremoto, abriram todas as portas. O de repente de Deus na nossa vida causa um terremoto, ele vem com a provisão dele. Amém? Ele vem com a resposta dele. Na primeira situação, havia uma promessa e eles oravam. Na segunda situação, eles precisavam de um socorro e eles adoravam. A oração e a adoração nos faz viver o de repente de Deus. Não adianta eu querer viver um de repente de Deus se eu não busco a Deus, se eu não estou no caminho daquilo que Deus prometeu. O de repente de Deus faz parte do caminho. Amém? Então, o nosso desejo diário tem que ser andar no caminho daquilo que Deus tem para nós. E eles oravam, e eles adoravam. Eu lembro que logo que eu me casei, né, tudo sendo novo para mim, sendo novo para o Fer, e eu lembro que nós tínhamos que pagar o aluguel no outro dia, e a gente não tava com o total do dinheiro para aluguel. E eu lembro que um amigo do Fer ligou e falou, ai Fer, ora por mim, eu tô precisando pagar luz, precisando pagar uma tal coisa, tá difícil a situação aqui. E falou pro Fer, o Fer me falou, e o Fer falou assim, Pri, nós temos a quantia que ele precisa. Nós não temos a nossa quantia para o apartamento, mas nós temos a quantia que ele precisa para pagar as coisas dele. Vamos dar para ele. Porque ele pode pagar. A gente, né, é Deus. Nós vivemos uma vida na dependência de Deus. E demos o dinheiro para esse rapaz e ficamos em paz em casa, gente. De verdade, é Deus que nos dá paz. Eu não tô falando isso para falar ai, que espiritual, é Deus. E ficamos em casa e eu lembro que de repente tocou o telefone. E uma senhora que é amiga nossa chamou o Fer e falou assim, vocês podem me encontrar em tal lugar? E é uma senhora de idade já e que sempre a gente sai com ela, conversa, muito bom. Ela recebeu uma cura divina tremenda. Os filhos dela já tinham sido chamados para ver a parte de velório, já tinham falado para ver caixão. Eu só sei que ela voltou no médico pulando, falando, eu não vou morrer não. Deus curou ela imediatamente, assim, ó. Ela tava em coma. Um dia o Fer conta esse testemunho, mas o Fer orou com ela e aconteceu coisas, mas ele orou, a mulher já se levantou. Enfim, a gente tem testemunhos aqui tremendos. Eu quero dizer para você, Deus continua fazendo milagres. Amém? Mas vamos voltar para a história aqui. E ela nos ligou e falou para nós nos encontrarmos em um determinado lugar, porque aqui eles se encontram muito para tomar café à tarde, E nós fomos, e quando nós fomos, ela nos entregou um envelope. E nós pegamos e abrimos, eles gostam que nós, né, que abre o envelope logo que eles dão. Aqui eles dão muitas cartas, falam que americano é frio, mas eles são muito carinhosos, gente. E ela nos deu, a hora que a gente abriu o envelope, era exatamente o valor do apartamento. Ela falou assim, Deus falou para dar isso para vocês. Eu não sei como teria sido se a gente tivesse retido o que a gente tinha. Gente, a gente só falta um pouquinho para pagar o aluguel, a gente já tem isso, eu não vou dar não. E o Espírito Santo falou, dê, você não tem tudo, dê. Você tem tudo que ele precisa, o que você precisa, você não tem, então dê. Nós demos tudo e Deus nos retribuiu com tudo. O de repente de Deus nos surpreende, mas precisa de ato de obediência. É outro vídeo que eu vou fazer sobre generosidade, gente. Nós, como povo de Deus, nessa situação, nós temos que ser as pessoas mais generosas do mundo. Nós temos que fazer telefonema. Tá faltando coisa na sua casa? Tá, não espera perguntar pra gente. Vamos nós perguntar se tem o que você comer, vocês têm o que você... Sabe, é um outro vídeo que eu vou fazer também. Mas eu quero dizer pra vocês, o de repente Deus vem de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. E sabe o que acontece hoje na minha vida, na vida do Fer? Nós podemos ser o de repente dele na vida de outras pessoas. E eu e o Fer, nós falamos quase todo dia sobre isso. Falando, Deus, como é bom, amor, fazer isso. Como é bom a gente poder ser o de repente. Tem pessoas que a gente liga e fala, estamos te enviando isso, estamos fazendo isso.
Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos bênção na vida do outro. Ele quer nos usar para o de repente dele. Só que Ele quer o de repente dele na sua vida. Amém? Você crê no de repente de Deus na sua vida? Só que numa situação eles estavam orando. Havia uma promessa. Na outra, eles precisavam de um socorro, eles estavam adorando. A adoração e a adoração nos fazem viver as respostas de Deus. O que você tem pedido a Deus pelo de repente? Pri, já estou orando há semanas por um emprego, há anos por um casamento, há não sei quanto tempo por um filho, não sei o que é. Mas não pare de orar e não pare de adorar. Amém? Fala assim, Espírito Santo. Comece a falar com o Espírito Santo. Eu creio no teu de repente. Declara a grandeza de Deus. Fala, eu creio no teu de repente, Espírito Santo. Eu creio que o Senhor faz além do que nós podemos imaginar. Eu sei que o teu amor, o teu cuidado, ó Pai, eu creio nas suas promessas sobre a minha vida. Senhor, me perdoa por não estar me preparando para viver as promessas. Me perdoa, Espírito Santo, por não estar me preparando para viver tudo que já está preparado por mim, para mim, Senhor. Me faz entender e compreender a tua vontade, doce Espírito Santo. Que o teu de repente chegue na minha saúde, que o teu de repente chegue no trabalho. Em nome de Jesus, onde você precisa do de repente de Deus, fala para Ele. Senhor, que o teu de repente chegue no meu casamento, que o teu de repente chegue nas minhas finanças, que o teu de repente chegue nos meus filhos, que o seu de repente chegue nos meus pais, na minha casa, no meu trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o de repente do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te amamos e nós te adoramos, Jesus. Amém? O de repente de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, esteja preparado para o de repente de Deus. O de repente de Deus, ele vem na vida de quem está preparado para receber. Porque se você receber um de repente de Deus e você não está preparado, você deixa Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um dia abençoado. Obrigado por estarem aqui nesse vídeo. Comenta, curte, compartilha, fala do amor de Deus para as pessoas, tá bom? Pode estar tudo fechado, tentando prender a gente, né? O diabo pode achar que pode prender a gente. O diabo não pode prender o povo de Deus, não. O povo de Deus tem os lábios e é uma grande arma de guerra, amém? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!